O livre-arbítrio, ele é bom ou ele é ruim? O senhor e a senhora têm tomado decisões em cima do seu poder. Deus já fez o ser humano com esse poder de escolhas, livre-arbítrio, essa autonomia do ser humano. O que você tem feito com isto? Isso tem lhe trago benefício ou malefício? Senhores e senhoras, autoridades de segurança e justiça do nosso país. Olha o princípio que eu quero falar nesta oportunidade. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Muito legal, né? Se sujeitar é algo muito difícil para o ser humano, se sujeitar às leis do país. Você vê que a pessoa, para dirigir um veículo, ela passa por uma habilitação, um processo de capacitação, mas mesmo assim ela tem dificuldade de se sujeitar às leis, às regras de educação de trânsito. Assim é para pilotar um avião, é para pilotar uma embarcação. Assim é no nosso próprio trabalho, no dia a dia, respeitar os limites dos outros. O ser humano às vezes se depara com esses problemas e tem uma certa dificuldade de se sujeitar uns aos outros. Se sujeitar em casa, por exemplo, à vontade da esposa, a esposa se sujeitar à vontade do marido, e acaba tendo conflitos de interesses. Assim é no mercado de negócios, assim é o efetuar uma compra. Essas adversidades da vida, às vezes as pessoas têm dificuldade. Por que isto, hein? Ora, do mesmo jeito que muita gente tem esta dificuldade de se submeter a Deus, se sujeitar às leis de Deus, à palavra, à vontade de Deus, às regras do reino de Deus, assim também tem sido na terra, por conta do livre-arbítrio. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa para o senhor e para a senhora. Quando se faz o bom uso do livre-arbítrio, ou seja, primeiro se sujeita a Deus que nos criou e também criou o livre-arbítrio, a gente acaba tendo muitos benefícios. Deixa eu mostrar os benefícios de se sujeitar a Deus. E o que é isso? Em primeiro lugar, precisa-se crer na existência de Deus. Crer que Ele criou os céus e terra, que Ele é Deus, que tudo criou e tudo formou. O primeiro passo é esse. Segundo, isso precisa de fé. É o que chamamos de fé, crença na existência de Deus. E depois, além de crer na existência, é se submeter, se sujeitar àquilo que Ele escreveu. Do mesmo jeito que tem as leis dos homens, tem a lei de Deus, que é a palavra. É importante ler a palavra de Deus e obedecer. Quando se obedece a palavra de Deus, está se sujeitando a Ele, está deixando de fazer a sua própria vontade, ou estamos deixando de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Isto é sim se sujeitar a Deus. E quando se sujeita a Deus, os benefícios são inúmeros. São inúmeros. E Deus, Ele é condicional. Ele mesmo disse, Ele mesmo falou que quando a pessoa busca, ela encontra Deus. Se não buscar, não encontra. Ele é sempre condicional. Não tem outro jeito. Tornai-vos para mim, ou seja, se volte para Deus, se volte para a vontade, se volte para a palavra, se volte à obediência, se virar para aquilo que Ele escreveu, que é a palavra dEle. Isso é se sujeitar a Deus. Quando se sujeita a Deus, você também consegue se sujeitar às outras pessoas. Você consegue ter um olhar mais humano, mais saudável, mais cuidador, que o próprio Deus chama de amor. Cuidar, Ele chamou de amor. Ama o teu próximo, ame as pessoas, ame os outros, tenha esse olhar mais de compaixão, de cuidado uns para com os outros, que o mundo se tornará muito melhor, mais saudável. Agora, ninguém consegue olhar para o ser humano se primeiro não olhar para Deus, porque quem criou o amor foi Deus. O verdadeiro amor, que é o amor que cuida, não o amor egoísta, vem de Deus. Então se faz necessário sim, se sujeitar a Deus. E olha, um versículo tão pequeno, está escrito lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aí ele coloca, depois no finalzinho do versículo, e resisti
o diabo, ou o mal, as coisas ruins. Senhor e senhora, nem sempre o mal ou as coisas maléficas que trazem prejuízo, prejudicam as pessoas, elas são instantâneas. Às vezes você toma uma ação, tem uma iniciativa hoje, e é no futuro que vai vir o dano. Eu costumo dizer que vai chegar a conta para pagar, né? E às vezes chega muito cara, impagável. Por exemplo, você não tem o cuidado de levar o seu filho para a escola, você não tem o cuidado de ouvir o seu filho, você, senhor e senhora, às vezes não tem o cuidado de ouvir, o homem, por exemplo, de ouvir a sua companheira, a sua esposa, e aí depois o amor se esfria, o filho se distancia, o filho vai para o mundo da criminalidade. Muitas das vezes você não é obediente às regras de conduta da empresa a qual você trabalha, o estatuto do servidor público, o qual o senhor e a senhora de repente está servindo. E aí isso traz sequelas, isso traz danos. Às vezes você não respeita o seu casamento, e por não respeitar o seu casamento, você acaba adquirindo outro relacionamento, e aí isso traz sequelas terríveis. No primeiro momento pode ser até bom, mas esse resistir às coisas ruins, ou aquilo que pode ser ruim no futuro, pode ser bom no momento, mas no futuro é ruim. Então a Bíblia, no mesmo versículo que manda a gente se sujeitar a Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus, viver voltado para a vontade dEle, não agir mais só com a nossa vontade, mas agirmos de acordo com os pensamentos, com a palavra e com a vontade de Deus. Ele falou que isso é viver sujeito a Deus. E resistir o mal é dizer não para aquilo que aparentemente pode ser ter bom. Mas faça uma reflexão, essa ação que eu estou tomando agora no futuro, qual será o resultado? Vai trazer benefício? Não, não vai trazer benefício. Vai trazer malefício? Vai ser ruim? Vai trazer danos para mim, para a minha carreira, para os meus filhos, para o meu casamento? Sim, vai. Então, resista a isto. Fazendo isto, vai vir um porvir de felicidade na terra, se sujeitando a Deus e resistindo o mal, que a Bíblia chama de diabo. Isso no futuro vai lhe trazer a salvação eterna, viver no paraíso com Deus, porque assim Ele prometeu. Senhores e senhoras autoridades do nosso país, que Deus abençoe a todos abundantemente.